Bom dia, bom dia, sexta-feira linda de sol. Como vocês estão? Bom dia, quem for chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Consegui fixar o comentário. Tenho que comemorar. Bom dia, Espaço Urucum. Seja bem-vindo, bem-vinda. Como é que vocês estão nessa sexta de sol? Por aqui já cheirando um óleo essencial para trazer um pouco de leveza. Oi, Daisy, bom dia. Seja bem-vinda, querida. Boa sexta. Eu vejo que você me acompanha. Às vezes entra nas lives. Muito grata. Aos poucos as pessoas vão chegando. Quem não puder assistir hoje também, para você também, boa sexta. Vamos começar uma sexta aí com boas vibrações, com alegria, né? Porque isso muitas vezes depende da gente, depende da nossa atitude. Chegar de manhã e falar o que eu vou fazer do meu dia hoje, né? Porque os desafios sempre vão ter, né? Então daí vai caber a gente decidir o que a gente vai fazer nesse dia. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre as nossas emoções, um pouco sobre, né, o título da live é Equilíbrio das Emoções com Aromaterapia. Então eu vou falar um pouco sobre as emoções e então trazer aí os óleos essenciais, né, a aromaterapia como forma de equilíbrio. Então eu vou começar me apresentando para quem assistir essa live, para Daisy que está me assistindo aí. Eu sou a Grace, eu sou massoterapeuta, eu trabalho com algumas massagens, como massagem relaxante, como ventosas, trabalho com reiki também. Utilizo a aromaterapia como aliada, né, os óleos essenciais para essas terapias. E, enfim, eu sou uma estudiosa, digamos assim, do bem-estar, né, da saúde, do bem-estar, porque eu acredito muito que a gente pode conquistar esse estado de saúde, esse estado de bem-estar, que existem muitas formas, né? Talvez a forma que eu acho que é a mais interessante não seja a que outra pessoa vai achar, mas eu acredito muito que a gente veio aqui nesse mundo para ser feliz, para se superar, mesmo diante dos desafios que vêm todos os dias. Talvez esses desafios são as âncoras, né, para a gente evoluir, para a gente ir além, né? Então, eu trabalho aqui na cidade de Blumenau, atendo aqui na cidade de Blumenau. E hoje eu venho trazer aqui esse tema, né? O equilíbrio das emoções. Primeiro eu quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu venho trazendo temas ligados ao feminino, a questão das emoções do feminino para nós mulheres, né, que hoje em dia trabalhamos na vida empresarial, né, em casa, com os filhos, né, multitarefas, mas como que a gente vem lidando com as nossas emoções? Será que a gente tem tempo para observar as nossas emoções? Então, é essa reflexão que eu venho trazer hoje, né?
Quando a gente fala a palavra emoção, né, eu fui olhar o que significa no dicionário, né, porque a gente tem, talvez cada um de nós perceba de uma forma, mas e no dicionário fala assim, o ato de deslocar, de movimentar. Então, emoção é movimento, né? É o movimento da energia, energia vibrando dentro de nós, né? É a fluidez ou é a agitação dos sentimentos, dos nossos sentimentos, né? A gente sabe que é a partir do meu pensamento, né, que eu sinto uma emoção que traz para um pensamento, então é uma corrente, né? Daí o porquê da gente observar, né? A gente não precisa se preocupar, a gente precisa observar, nos observar que tipo de emoções que a gente está vibrando, né? Como tem sido a maioria das emoções. E quando eu falo aqui sobre observar, eu não quero dizer reprimir. Olá, bom dia, pessoa do Rio de Janeiro, Cachos Black. Ai, já gostei, já gostei. Que legal. Eu tô aqui com meus cachos. Depois eu vou dar uma olhada. Ah, vem aqui, vem assim em Blumenau. Me avisa quando vier. Tá bom? E como eu tava falando, eu tô aqui com meus cachos, adoro esses trabalhos aí com cachos, né? Vai muito além. Depois eu vou dar uma olhada no seu trabalho. Então, voltando aqui para as emoções, né, para essa fluidez dos sentimentos, para essa movimentação de energia dentro de nós, né, desse nosso observar o que eu estou sentindo, como eu estou me sentindo, né, como eu estou me sentindo hoje. E isso requer um pouco de paciência, né? Logo eu vou estar falando sobre um olho assim para a memória. Para a memória talvez seja interessante a gente entender, né, o porquê dessa terapeuta capilar, que legal. Eu tenho um amigo que trabalha com terapia capilar aqui em Blumenau, é o Fabrício Vezaro, e é muito legal de você seguir o trabalho dele. Depois vou dar uma olhada no seu trabalho também, tá bom? E os óleos essenciais são grandes aliados também na terapia capilar, né? Porque essa terapia pode começar desde uma inalação até o tratamento tópico mesmo no couro cabeludo, né? Tratar as nossas emoções, o porquê dessa queda de capilar, né? Então, os óleos essenciais trazemos de novo para essas emoções, né? Eu gosto muito de falar de aromaterapia, falar de terapia integrativa, justamente pelo fato que traz esse olhar para o todo, né? Não é como a gente vai no médico e eu tô com uma dor de cabeça, vou usar um analgésico, né? Vou na farmácia, digamos assim. Então, esse olhar para o todo, para o nosso ser integral. Por que eu estou com essa dor de cabeça? O que causou essa dor de cabeça? Será que foi um alimento? Será que eu estou preocupada? Será que eu não estou dormindo o suficiente, né, para descansar meu corpo, para regenerar aí as minhas células, os meus órgãos? Então, observação é algo que nos traz autoconhecimento, a gente observar as nossas emoções e não reprimi-las, né? Normalmente não somos ensinados que é normal a gente sentir raiva, é normal a gente sentir medo, né?
Muitas vezes a gente se sente ansioso, pelo fato que a gente tem algo a entregar, né? Por exemplo, eu normalmente antes de uma live, ainda estou sentindo um pouco, eu me sinto ansiosa, sabe? Parece que vem aquela vozinha assim, como se, ai, né, não vai dar certo. E não, né? A gente respira fundo e pensa, de onde vem de onde vem, né, essa emoção? De onde vem isso? Bem-vinda, Cocai Bio. Que prazer, que privilégio, sejam bem-vindas. Estou aqui falando um pouco sobre as nossas emoções, sobre observar as nossas emoções. Como eu estou me sentindo hoje? Estou me sentindo ansiosa? Por que eu estou me sentindo ansiosa? Será que é porque eu estou insegura de entregar algo, né? Não me sinto segura o suficiente. Marcela Bolter, que privilégio, Alto Paraíso de Goiás, seja bem-vinda, minha amiga de infância. Que alegria. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia pra gente, uma ótima sexta. Aqui tá um sol lindo. Eu nem vou perguntar pra Marcela, porque ela tá lá perto das cachoeiras, sabe? Nem vou perguntar, amiga. Que eu sei que você já é um sol colorido todos os dias. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Muito feliz de ter vocês aqui. Então, eu tô aqui novamente, né, para falar aí sobre como os nossos queridinhos, os óleos essenciais, a aromaterapia pode nos auxiliar no equilíbrio, no nosso dia a dia, né, no equilíbrio das nossas emoções. E eu convido vocês a pensarem como vocês estão se sentindo hoje, né? Como estou me sentindo? O que eu me sinto, né? E a gente para um pouco assim, né? Respira. Será que eu me sinto ansiosa, insegura em relação a alguma situação que eu tenho para fazer, né? E que a gente não se apegue, porque na maioria das vezes, quando a gente para sentir o que a gente, né, o que eu estou sentindo, que emoção eu estou sentindo, de imediato vem um sentimento, né? E esse sentimento, lógico, pode ser bom ou ruim, de acordo com com essas nossas emoções. Então, existem estudos acerca disso, de como isso pode virar um ciclo biológico, né, que causa toda essa química em nosso corpo, muitas vezes levando a questões até psicossomáticas, e tudo isso por conta, né, desse gatilho, aquele pensamento, aquela emoção que gera aquele sentimento. E até quando eu arrasto esses sentimentos? Esses sentimentos estão fazendo mais bem ou estão sendo prejudiciais para mim, né? E às vezes a gente pensa assim, é uma emoção, vai passar. Só que eu não sei vocês, mas eu me observo que muitas vezes são coisas repetitivas. Então é um ciclo, né? É um ciclo biológico que a gente precisa observar, não reprimindo essas emoções, nunca reprimir. Eu acho que a gente deve sentir sim as emoções, mas sempre validar se isso está me fazendo mal ou bem, né? Se está sendo bom ou ruim para mim, se isso está elevando a minha vibração ou está baixando, né? A minha frequência, a minha vibração. Até, minha amiga, bom trabalho. Querida, um beijo.
Então, essa observação, esse olhar que eu venho trazer, esse olhar para dentro, esse olhar, esse autoconhecimento de nós mesmos, que não é fácil, gente, não é fácil. Tem que dar a mão aqui, né? Não é fácil, mas é necessário. É muito necessário a gente tomar as rédeas da nossa vida, tomar responsabilidade, né, do que a gente precisa melhorar, do tipo de vibração que a gente está emanando para o mundo e como a gente pode nos melhorar todos os dias, né? Então eu te convido a pensar novamente como eu estou me sentindo hoje, o que eu estou sentindo nesse momento. Observar mesmo essas emoções, se possível ter um caderno, né? Um caderno para escrever, um caderno terapêutico dessas emoções, né? E quando a gente faz isso, a gente está se escutando, a gente está se dando importância, é uma forma de amor próprio. Porque a gente é muito ensinado a amar as outras pessoas, a fazer o bem. Mas como amar? Como fazer o bem? Como ter tolerância? Se a gente não pratica isso com a gente mesmo, né? E só através dessa autoobservação, desse olhar para dentro, é que a gente vai conseguir. Caderno terapêutico, amiga. Anota aí as coisinhas. Então, as emoções que são esse fluir ou mesmo agitação dentro da gente, né, que trabalha como água dentro da gente, né, ela demonstra o nosso estado presente. Como que eu estou hoje, né? O que eu estou pensando? Como eu estou me sentindo? E isso resulta em quê? Na nossa realidade, na nossa personalidade. Como eu estou agindo a partir disso aí? O que eu estou entregando para o mundo? Que tipo de energia eu estou vibrando? Então, é muito importante a gente se dar conta disso. Eu estava lendo um artigo que estava falando sobre o nosso parasimpático e simpático, né, que são as partes aí do nosso cérebro, regiões do nosso cérebro, e falando que quando a gente entra, né, o nosso modo ali parasimpático, nosso sistema entra em ação, ele entra como uma forma, como se assim, ela está em perigo, ele está em perigo, então agora eu vou ficar em alerta. Por isso que a gente muitas vezes pensa assim, eu vou ter uma prova, eu vou ter uma apresentação, e a gente dispara o coração, a gente sente a respiração mais ofegante. Então isso é uma região do nosso cérebro que detectou, né, que a gente se sente insegura e tá trazendo. Então, por que o nosso corpo faz isso, né? Está em perigo iminente, né? Preciso fazer algo em relação. Olha como o nosso corpo é inteligente, né? E se a gente para perceber que tudo isso acontece de forma automática, né? A gente não precisa, né, falar para o nosso corpo, e tá todos os recursos, toda a saúde tá dentro da gente. Só que esse parasimpático e simpático, né, que de forma resumida, esse estado de perigo iminente que nos dá os recursos, nos dá força para correr, né? Digamos que a gente vi um leão, né? Vou correr. Como forma figurativa, né? Uma linguagem figurativa que é os leões que a gente de frente com os nossos desafios,
a gente se sente dessa forma. Então, é bem importante entender que não é que essa situação existe, mas na nossa cabeça ela existe, a gente cria isso, né? Então, é muito importante esse equilíbrio do parasimpático e do simpático. E é nesse ponto aqui que eu vou estar falando para vocês o porquê da aromaterapia, o porquê dos óleos essenciais, né? Então, gente, só para reforçar mais uma vez, né? Como eu estou me sentindo hoje? Que tipo de resposta você recebe quando você faz essa pergunta? Qual é a sua resposta? O que vem em seguida? Qual tipo de sentimento? Sim, os leões internos, a Cocai Bio colocou aqui. São os nossos leões internos, nossos leões muitas vezes imaginários. Uma crença limitante que a gente tem muitas vezes de achar que não é capaz de entregar, não é bom o suficiente, né? Se achar superior, se achar inferior. Então a gente precisa se observar por amor a nós mesmos, né? Eu não quero ser a tia chata que fica falando tem que fazer isso, é por amor. Tudo que eu trago aqui são situações que eu mesma vivo, que eu mesma venho lidando, venho tratando, venho tentando me melhorar. Então é assim que eu sinto, né? Vamos então pensar agora como que a gente cuida dessas emoções, né? A gente já sabe que temos memórias celulares, né? Que muitas das nossas questões emocionais levam a um estado físico, né? Somatiza o nosso corpo. E quando a gente fala em terapia integrativa, quando a gente fala em aromaterapia, por exemplo, a gente está falando de tratar o corpo de forma integral, tratar o corpo por inteiro, com todos os nossos corpos, com os nossos corpos sutis também, né? Muitas vezes a gente fala só do nosso corpo, mas a gente já existem pesquisas, muitas pesquisas acerca desse assunto, como que traumas de infância, como que refletem nas nossas emoções, como essas emoções refletem também, podem somatizar no nosso corpo. Além de refletir nas nossas ações, que é o que eu já falei também um pouco, né? Que nossas ações nada mais é do que a nossa realidade, né? A qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade do relacionamento com nós mesmos, né? Que na verdade começa pela gente, para então refletir nas outras pessoas, nos nossos relacionamentos. E partindo, né, para falar um pouco aqui sobre os óleos essenciais, eles, além deles, né, eles são extratos de plantas, né? Eles são, para algumas pessoas, definem como a alma das plantas. E então os óleos essenciais, eles trazem as energias, eles trazem as virtudes das plantas. E eles são grandes aliados para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, né? Como forma de autoconhecimento, como forma de desenvolvimento pessoal. E como que os óleos essenciais podem nos ajudar? Eles podem nos ajudar a partir do momento que a gente vai
utilizar os óleos essenciais porque eu sinto que eu preciso trabalhar as minhas emoções, que eu preciso trabalhar o meu equilíbrio emocional. Então, em primeiro lugar, eu preciso tomar ciência disso, né? Eu preciso sentir que isso me causa mais mal do que ser uma coisa boa, né? Que não me eleva, que não está me elevando, né? Não está elevando a minha energia. Não estou tomando as melhores decisões a partir dessa forma que eu estou lidando com as minhas emoções. Então, primeiro, tomar ciência disso e querer mudar essa situação. A partir do momento que eu tomo essa decisão, os óleos essenciais com suas propriedades terapêuticas, que são muitas, né? As propriedades terapêuticas, no sentido da gente ter foco, no sentido de limpeza física, limpeza energética dos nossos corpos, de limpar, né, esse nosso corpo para receber algo novo. A partir do momento que a gente toma essa decisão, eu garanto para vocês que os óleos essenciais serão grandes aliados. Por quê? Porque a nossa saúde, as nossas emoções, nosso equilíbrio emocional depende muito, né, dessa forma que a gente falou, que eu falei aqui, de como a gente vai lidar, né? Então, a partir do momento que eu pego um óleo essencial, né? Vou pegar um óleo essencial aqui, vou pegar o meu rolon de gerânio queridinho, meu e de todas as mulheres, né? Que é um óleo que trabalha muito no equilíbrio hormonal, feminino, né? Aliviando vários sintomas físicos, mas também trazendo esse equilíbrio emocional e energético, porque a partir do momento que eu respiro, inalo um aroma que eu gosto, que me traz uma sensação boa, que me traz uma emoção boa. Se a gente traz emoções boas, isso gera pensamentos bons. Isso vai refletir no meu todo, vai refletir nas minhas ações, vai refletir na minha realidade. Então eu trago essa explicação, né, resumida, de forma simples, para que qualquer pessoa que ouça essa live possa entender que é dessa forma que os óleos essenciais, que os extratos de plantas, que eles podem estar elevando a nossa frequência, né? Os óleos essenciais, eles são extratos concentrados, muito concentrados de plantas, né? Então, uma gotinha de óleo essencial é realmente uma preciosidade. Um único óleo essencial pode ter 200, 300 componentes, elementos químicos. Então, muitas vezes, é muito importante, né, informar aqui também que não é porque se trata de substâncias naturais que a gente pode usar de qualquer jeito, ou que a gente pode só pingar um monte de gotas e fazer efeito, né? É necessário o acompanhamento de um profissional, seja um profissional de terapias integrativas, holísticas, de um psicólogo, de um psiquiatra. É muito importante esse acompanhamento. E voltando à questão das substâncias naturais, imagine 200, 300 componentes químicos, princípios ativos que geram uma ação terapêutica, uma propriedade terapêutica. Então, os óleos essenciais, essas substâncias naturais, elas trabalham como falando assim, de uma forma, né,
como a farmacologia, digamos, né? Aos olhos da farmacologia, porque os óleos essenciais têm essas propriedades. Os óleos essenciais trabalham comparando os óleos essenciais com os medicamentos da indústria em geral. Eles interagem com o nosso organismo e eles modificam o nosso organismo, modificam as nossas células de certa forma, né? Por isso que eu falei, né, do modificar as emoções, tudo isso é química, modificar emoções, modificar os pensamentos, as emoções que a gente tem e refletir isso no todo. Então, é muito importante esse acompanhamento com um profissional da área, um aromaterapeuta, para que seja indicado a quantidade suficiente para fazer efeito para essa queixa que você traz, seja uma ansiedade, seja um problema mais físico, né? Uma cólica, que não quer dizer que também vem através de uma emoção, né? E então, só deixar essa alerta aqui, que quando a gente fala em produtos naturais, quando a gente fala em óleos essenciais, substâncias naturais, que eles têm o mesmo efeito e que, se usado de forma incorreta, também pode trazer alguns sintomas indesejáveis, né? Então, por isso, às vezes, alguma pessoa durante a live pergunta assim: ai, que óleo eu posso usar para tal coisa? Eu já fico meio assim, não é? Mas eu fico meio assim porque a gente tem que tratar o ser humano como um todo. Se a pessoa me traz uma dor de cabeça, uma enxaqueca, eu preciso conhecer um pouco desse ser integral, desse ser complexo. Eu preciso entender um pouco. E diferente da medicina tradicional, a medicina, as terapias integrativas, elas trazem esse olhar do ser integral, esse olhar do trabalhar na causa, ao invés de trabalhar no sintoma. Porque dessa forma a gente não está trabalhando na raiz do problema, né? Se a gente trabalha em cima do sintoma. Lógico que se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou querer resolver aquela dor de cabeça de imediato, né? Mas é importante a gente ter esse olhar, a gente ter essa consciência, essa observação de nós mesmos, esse amor próprio por nós mesmos, de sentir, né, de se observar que eu tô trabalhando agora no sintoma, mas eu preciso investigar a causa, né, o porquê tá acontecendo sempre isso, o porquê tá sendo uma coisa, eu tô tendo esse sintoma de forma frequente na minha vida. Então, trazendo novamente para esse olhar, para essa observação, os óleos essenciais, eles trabalham, né, nas nossas células, eles modificam tanto o nosso físico como o nosso campo vibratório, né, como a nossa frequência. Então, quando a gente inala um óleo essencial, né, eu sempre trago a via de utilização olfatória, né? Existem outras formas, né, de utilizar os óleos essenciais de forma tópica, né? Existe também a forma de ingestão, né? Essa é uma forma que eu não tenho experiência, né? Normalmente eu recomendo que a pessoa utilize via olfatória ou via de forma tópica, né? Porque a forma de ingestão
traz outras consequências, precisa de um olhar muito mais amplo, sabe? Pensa em ingerir algo, é todo o seu sistema que está sendo, né? Que tá sendo influenciado ali, então pode trazer outras questões, né? Outras questões relacionadas, por exemplo, ao fígado, que faz a biotransformação. Então a gente fala aqui muito em química, quando a gente fala nos óleos essenciais, quando fala nessas substâncias naturais. E o que é, né? Essas nossas emoções, esse pensamento que reflete na nossa personalidade. O que é isso mais do que química, né? E daí isso explica o porquê os óleos essenciais são tão eficazes, né, para a nossa saúde. Porque ele tem, e daí alguém pode me perguntar, mas se os óleos essenciais trabalham como, por exemplo, um medicamento, né, da indústria, um medicamento normal, por que eu vou utilizar os óleos essenciais? E aí eu trago algumas vantagens sobre isso, né? Você utilizar os óleos essenciais, utilizar substâncias naturais como os óleos essenciais, desde que sejam de boa qualidade, você tá trazendo para o seu corpo, entregando para o seu corpo substâncias biocompatíveis, né? Substâncias, moléculas que o nosso corpo reconhece e recebe, né? Recebe com amor, recebe, né? De forma eficiente aí. Então, essa seria uma das vantagens. Os óleos essenciais trabalham não trabalham somente no campo físico, mas trabalham nos nossos corpos sutis. Todos os nossos corpos sutis, que daria uma outra live, que eu prefiro resumir, né? Que trabalham no nosso corpo energético. E trabalhar no nosso campo energético é refletir isso, é elevar a nossa frequência, é elevar a nossa vibração, é modificar a nossa química. Então a gente modifica essa química interna, né? A partir do momento que as moléculas entram através da nossa cavidade nasal e chegam até a nossa central de emoções. E então, modificando essa química interna, reflete no nosso externo, né? Reflete na nossa vibração. E sem contar também que os óleos essenciais, a gente precisa estar sabendo aí qual óleo essencial, em que quantidade, quantas vezes utilizar por dia. Os óleos essenciais, eles têm a capacidade de trabalhar com nossos neurotransmissores, né? Liberando aí hormônios como a serotonina, como a adrenalina, que são hormônios responsáveis por sensações de bem-estar, por sensações de prazer. Então, de novo, né, essa química aí que acontece quando a gente inala um óleo essencial, quando a gente utiliza um óleo essencial de forma tópica na nossa pele. Então, trazendo um pouco mais aqui para os óleos essenciais, para a forma de utilização, né? Já que vocês já entenderam como os óleos essenciais podem ser nossos grandes aliados nesse equilíbrio emocional, né? E que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, no sentido de que eu sei que devido às flutuações hormonais, como a gente lida com bastante flutuações também das nossas emoções, né? Muitas vezes nos sentindo muito irritadas, muitas vezes
nos sentindo como se querendo naquele dia se recolher, está menos comunicativa, né? Devido a essas fases que a gente passa do nosso ciclo, né? Do nosso ciclo reprodutivo, e que influenciam na nossa vida, influenciam nos nossos relacionamentos, né? Então eu gosto de trazer de forma prática como utilizar os óleos essenciais, né? Para que a gente traga essa harmonia para perto da gente. A gente se sente bem quando a gente entra em conexão com a natureza, né? Quando a gente vai para um campo, imagina, gente, um campo de lavanda, você sentindo o cheiro da lavanda, você vê aquelas cores, aquela cor lilás. Pensa no vento batendo no seu rosto, talvez nos seus cabelos. Você entende como que essas emoções, a partir do momento que a gente... Imagina que você está sentindo o aroma da lavanda, daquele campo de lavanda. Como a gente não tem esse campo de lavanda, a gente tem essa ferramenta aqui na nossa mão, nas nossas mãos, que é o óleo essencial de lavanda, né? Esse daqui, inclusive, é origem na França. Então imagina que coisa maravilhosa a gente receber aqui um óleo essencial extraído das plantas, extraído da lavanda lá na França, né? Então, os óleos essenciais é tudo isso. E muito mais, né? Quando eu digo para vocês, né? Quando eu falei sobre esse campo de lavanda, eu convido vocês a fazer, pode ser de uma forma meditativa, utilizar o óleo essencial de lavanda, pingar uma gota na sua mão, ou num lenço de papel, ou no seu colar aromático, se você tiver um colar aromático. Se você não souber a forma de uso, pode me perguntar que eu vou te ajudar, sabe, com muito amor. Você vai estar utilizando esse óleo essencial e tentar visualizar coisas boas. Porque o nosso consciente, o nosso subconsciente, ele entende isso, sabe? Quando a gente sente, quando a gente pensa em algo, quando a gente tem um sentimento, quando a gente sente, né? Se a gente sente, a gente registra isso no nosso subconsciente. Então, sempre que você estiver se sentindo ansiosa demais, né, como sem foco, tenta, né, eu trago aqui um óleo essencial, a nossa respiração como âncora para te transportar para as coisas boas, né? A partir do momento que você cheira uma lavanda, faz uma inalação, né? Você pensa num cenário, numa paisagem que te traz felicidade, que traz essa química de coisas boas, de emoções boas, de hormônios de bem-estar, hormônios de prazer, né? Para mim, um campo de lavanda é fantástico. Para alguém, talvez, pode ser uma praia. Eu também gosto de praia. Pode ser uma fazenda, né? Um campo assim verde também. A partir do momento que a gente fecha os olhos por um momento, a gente sentindo esse aroma, né? Que causa essa química, essa liberação dos neurotransmissores, né, de dopamina, de serotonina. Isso vai permear em nosso corpo, vai registrar nas nossas células um momento bom, um momento de emoções boas. Então, meu convite hoje, né, o que eu vou deixar aqui
é para isso, é sobre isso. É sobre você observar as suas emoções, como você está se sentindo hoje. E os óleos essenciais, né, como essa ferramenta que a gente tem ao nosso alcance, como âncora, a nossa respiração, que é de graça, que acontece de forma automática, que sem ela a gente nem vive. Se liga! Que a gente tem muitas coisas boas nas nossas mãos e a gente não tá se dando conta. Então, gente, eu tô falando aqui de química, falando um pouco, né? Tô falando do físico, tô falando do energético, porque a gente é físico essênico, a gente não é só físico. E os óleos essenciais, eles são essa ferramenta, essas maravilhas, essas gotinhas de amor, né, que a gente tem, que nos possibilitam entrar, né, alcançar esse estado de apreciação, esse estado de amor, esse estado de gratidão. E o que você quer emanar para o mundo hoje, né? Você já agradeceu pelo dia de hoje, né? Pela sua vida, pela sua família, por tudo que você já passou, por coisas, até pelos livramentos, né? Que muitas vezes a gente nem sabe que, né, que alguém nos protegeu ali naquele momento, né? Então, é muito importante, gente, é muito importante a gente trabalhar em cima dessas observações. Parece bobeira muitas vezes, né? Porque a gente está sempre pautado pro racional, mas é muito importante. Às vezes a gente subestima as pequenas coisas, pequenos hábitos, pequenas transformações. E tudo isso está acontecendo, sim, os livramentos, amiga. Quantos livramentos! E a gente subestima esse pequeno ato, mas comece fazendo alguma coisa, né? Comece fazendo um gesto de auto-amor, né? Um gesto de amor próprio. E ao observar as emoções, saber como lidar com as emoções, né? Porque existem óleos essenciais, como a lavanda, como a bergamota. São óleos essenciais que vão trabalhar, a nos ajudar na ansiedade. Então, quer dizer, acontece toda essa química aí dos neurotransmissores que vão reduzir ali, vão equilibrar o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, né? Vai acontecer um equilíbrio ali do parasimpático e do simpático, que são essas regiões do nosso cérebro, e consequentemente a gente vai trazer uma sensação boa para o nosso campo. Então eu deixo esse convite aqui. E para dar mais exemplo dos óleos essenciais, encerrar essa live, óleos essenciais que podem estar trazendo esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio energético, esse equilíbrio do nosso campo vibratório. Você quer mudar as suas emoções? Você quer mudar os seus sentimentos? Você quer mudar a energia? Né? Então os óleos essenciais, ele tem essa capacidade de modificar tanto uma questão física, e dessa forma está mudando a nossa fisiologia, né? Está mudando o nosso todo, o nosso físico e o nosso energético. Então eu deixo aqui como exemplo de óleos essenciais, né? A lavanda, né, que é essa querida aqui que a gente tanto ama. Eu já falei a sálvia também. A sálvia é um óleo essencial que ele vai aumentar a nossa dopamina e traz uma sensação muito boa. É um óleo assim um pouco mais herbal,
Para quem não conhece, a lavanda é a queridinha que a maioria das pessoas já conhece desde criança, um aroma mais doce. Mas muitas pessoas também não gostam de um aroma mais doce, né? Então a sálvia seria um exemplo. O óleo essencial de petitgrain, que é um óleo essencial extraído a partir dos pequenos frutos da laranja amarga, da casca da laranja amarga, né? Dos frutos. Então, são todos óleos que trabalham muito bem esse equilíbrio. O óleo essencial de limão, se você quiser um óleo mais cítrico, né? Trabalha muito a parte de clareza dos pensamentos. Clareza, né, gente? Clareza para a gente tirar o que já não funciona mais e enxergar além, né? Então, o óleo essencial de limão siciliano é muito interessante. Aqui para as mulheres eu sempre recomendo o ylang ylang, que é extraído a partir de uma flor amarela, linda, maravilhosa. E é um óleo muito interessante, de um aroma exótico. Esse daqui vem de origem Madagascar. É um aroma exótico que traz umas sensações assim. É muito legal, eu gosto muito do ylang ylang. E eu fico à disposição se vocês quiserem saber mais, saber a forma de uso, a quantidade que eu posso utilizar, né? Eu terei o prazer de contribuir, né, com esse gesto aí, com esse seu gesto de amor próprio, né? Quando a gente observa as nossas emoções, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, quando a gente se responsabiliza, né, pelas nossas ações, se responsabiliza pela energia que a gente está trazendo para o planeta, isso muda tudo, gente. A gente está fazendo a nossa parte de alguma forma. Algumas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer coisas grandiosas, tem que trabalhar numa ação que envolve muitas pessoas. Mas você está trabalhando em você está trabalhando sua energia, está trabalhando as suas emoções, está melhorando a qualidade dos seus relacionamentos a partir do momento que você está equilibrado, né? Físico e energeticamente, emocionalmente. Você vai trazer coisas boas, você vai entregar o seu melhor, porque a sua essência é o melhor, né? Imagina que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pensa, gente, Deus não entrega, né? Deus entrega somente o melhor. Então, o que acontece muito é a gente tá com os nossos olhos, com véus nos nossos olhos. E é isso que os óleos essenciais fazem, né? Que essa energia, esse poder vibratório dos óleos essenciais fazem. É tirar esses véus, né? E trazer a gente para a pureza, para a essência, para aquilo que muitas vezes alguém falou pra gente que é chato, né? Que é coisinha que, né? Então, eu deixo essa reflexão aqui para vocês hoje e que vocês, né, façam dos óleos essenciais, do caderninho terapêutico, das observações, que vocês considerem isso como qualidade de vida, né? Como uma ação. Comece hoje fazendo algo. Pode ser a coisa mais simples. Se você não tiver um óleo essencial, se conecte tomando um chá. Se conecte sentindo o aroma de uma flor. Se conecte com essa energia mais sutil, mais pura da natureza. Que somos nós, né? Nós somos essa natureza. A gente só tá aí com muitos pensamentos, né? Com muitas coisas a fazer.
de certa forma, adiando algo que precisa ser feito para ontem. A nossa saúde, a nossa qualidade de vida, o nosso equilíbrio. É isso, gente. Eu quero agradecer quem esteve aqui, quem continua aqui, e querida Kukai, muito obrigada por participar aí comigo. E quem venha assistir essa live, e fico à disposição. E deixo aqui um trechinho dessa música. Follow the sun. Follow the sun. Tão linda essa música, né? Acompanhe o sol, siga o sol. Siga o sol, gente. Siga o sol nessa sexta. Seja como o sol. Acorde para brilhar todos os dias. Independente do dia, independente da circunstância. Acorde para brilhar. Acorde para fazer o seu melhor. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.